Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para fazer mais uma correção de exercícios propostos. Como a gente está aí se aproximando da prova mensal, né? Já marquei o conteúdo com vocês, então a gente vai fazer correção de todos os módulos, tá? Geralmente a gente faz correção de um módulo. Aqui eu vou estender um pouco mais o vídeo, mas eu vou fazer um vídeo só com a correção de todos os módulos que vão cair na prova, ou seja, do módulo 11 ao módulo 14, tá? Que trata exatamente sobre Roma, tá? O que a gente não viu por enquanto sobre Roma? Nós não vimos Império, tá? Então o Império fica para depois. Vamos fazer a correção da Roma Monarquia, Roma República, Expansão Romana e Crise da República, né? 11, 12, 13, 14. Módulos 11, 12, 13, 14, tá? Sem mais demoras, vamos lá puxar a nossa apostila. Então aqui já estou, né, com os exercícios propostos do módulo 14, tá? E vamos começar ali a correção. Comente a origem lendária de Roma contrapondo com a origem histórica, tá? Então, de acordo com... Vocês estão vendo aí, né, a correção do objetivo. Se quiser ler com calma a correção do objetivo, pausa o vídeo e ler com calma essa correção, tá? Eu vou comentar aqui, tá? A questão, tá? Então vamos lá. A versão lendária, né, de Roma, origem lendária de Roma, é uma versão criada pelo poeta Virgílio, né? No momento na Eneida, né? No momento em que Roma já era uma potência, então naquele momento era importante dar uma origem mitológica, né, para Roma. Aí criou-se lá a lenda, né, dos dois irmãos gêmeos, né, do Rômulo e Remo, né, que foram, né, eram filhos, né, da princesa de Alba Longa com o deus Marte, o deus da guerra, né, e por uma questão de disputa de poder eles foram jogados no rio Tibre, né, para morrer. E na verdade conseguiram sobreviver, lógico, né? Eles eram filhos de um deus, portanto os deuses estavam protegendo esses dois bebês. E lembra lá da história, né, deles serem amamentados por uma loba, né, criados por um pastor, e depois que ficaram conhecendo um pouco da sua história, né, conseguiram ali intervir nessa disputa pelo poder, né, fazendo com que o avô deles retomasse, né, o Númitor retomasse o trono de Alba Longa, e o avô, né, em agradecimento, lhes deu terras onde eles fundaram a cidade de Roma, e o Rômulo foi o primeiro rei, né, depois de cometer lá o assassinato do seu próprio irmão, né? Remo foi morto pelo irmão, pelo Rômulo, né? A história de Roma já nasce ali, uma história bastante sangrenta, né? Sanguinária. Aí a versão lendária, né? Desculpa, e a versão histórica, né? E a origem histórica de Roma, né? Então os estudos arqueológicos indicam que Roma surgiu a partir de uma aldeia, né? Construída pelos povos do Lácio, né? Na apostila do objetivo traz o nome, né? Aquela região ali chama-se, né? Lácio, habitado pelos povos latinos. Latinos habitavam o Lácio, tá? E uma fortificação ali para guardar essa local onde o rio Tibre podia ser cruzado, né? Lembra que eu já comentei uma posição estratégica, beleza? Bom, a partir desse comentário você vai desenvolver a resposta que você achar mais interessante aí, contendo logicamente todos os elementos que foram discutidos aqui, tá? Muito bem. 2. Qual a relação existente entre Tarquínio soberbo e a queda da monarquia romana? Bom, Tarquínio foi o último rei de Roma, né? Ele era romano? Não, ele não era romano, ele era etrusco, né? Então os etruscos dominaram Roma durante um período da história da cidade, né? E esse Tarquínio ele era etrusco. E o que né, os relatos históricos ou as lendas, né, indicam, né? Elas indicam que o Tarquínio ele com interesse de impor o seu poder, né? Lembra lá que durante o período monárquico tinha um rei que era um líder militar, que era um líder, como que eu vou dizer, que julgava as pessoas, né? Um líder
que exercia um poder assim judiciário, né? Que era um líder religioso, tá? Ele também era o sumo sacerdote. Então, uma pessoa que era o sumo sacerdote, uma pessoa que era um líder militar, uma pessoa que distribuía a justiça, né? Mas que tinha os seus poderes limitados pelo Senado. O que é o Senado? O Senado é o conselho de anciãos, né? Então, os anciãos romanos, né? Formado por pessoas, né, provenientes das famílias mais importantes de Roma, as famílias nobres de Roma, que eram os patrícios, né? Então havia ali um limite ao poder real por parte do Senado. O Tarquínio começou a se unir à plebe, né? Então, lembrando, né, das camadas sociais, né? Os patrícios eram os aristocratas, né, provenientes das famílias mais importantes, das famílias mais tradicionais, donos de terras, donos de grandes extensões de terra, enquanto os plebeus eram camponeses, artesãos, comerciantes, né? E os patrícios, eles estavam representados no Senado, né? Então o Tarquínio tentou se aproximar dos plebeus para diminuir a importância do Senado, diminuir a importância dos patrícios. E aí os patrícios se rebelam contra essa situação, expulsam, né, o Tarquínio de Roma, né? Então é uma questão militar também, né? E a partir daí proclamam a república, tá? Então é essa relação. Tarquínio foi o último rei romano, né? Último rei de Roma, né? Os patrícios o expulsaram, né? E a partir daí proclamaram a república. 3. Descreva a organização política de Roma durante a monarquia. Quase já fizemos isso, né? Então eu tenho um rei que exerce o poder de distribuir a justiça, um poder militar, um poder religioso, mas tem os seus poderes bastante limitados pelo Senado, que é um conselho de anciãos, né, formado pelos patrícios, né? E ainda tinha a Assembleia Curiata, né? Então, a Assembleia de Cidadãos que tomava as decisões, né? Então, o Senado formulava as leis, quem aprovava ou não as leis era a Assembleia, né? O Senado debatia sobre questões, né, de política externa, como, por exemplo, declaração de guerra, né? Quem que aprovava essa declaração de guerra era a Assembleia Curiata, tá? Então, rei, Senado e Assembleia Curiata, tá? 4. Sobre a sociedade romana, coloque verdadeiro ou falso. A princípio, os romanos dividiam-se em grandes unidades familiares que se identificavam com um pater, né? Semelhante ao pater familias lá da Grécia, em verdade. Inclusive, esse pater tinha um poder muito grande sobre a família. Inclusive, ele poderia decidir, né, a vida ou a morte dos membros da família, e o Estado não intervinha nessa decisão do paters, tá? As famílias possuíam grandes grupos agregados, os clientes, a quem cediam terras mediante pagamento de uma renda anual. E verdadeiros, os clientes dependiam, né, dos patrícios. Os plebeus eram, em geral, indivíduos vencidos em guerra estrangeiros, constituindo-se na maioria da população. Não, falso, né? Os plebeus não eram a maioria da população, os plebeus eram romanos, né? Eles só eram pequenos proprietários rurais, né? Artesãos, comerciantes, eles não eram das famílias mais importantes, né? Então a 1 e a 2 estão corretas e a 3 está falsa. A lenda a respeito da violação da casta Lucrécia significa, né? Então aqui tem uma imagem, né? Então nós temos a Tarquínio jovem, filho do Tarquínio soberbo, né? Que de acordo com as lendas teria estuprado uma moça, né? A Lucrécia, que era uma moça muito casta, né? Ou seja, que era uma moça muito prendada, né, muito fiel ao seu marido, né, e esse Tarquínio teria ficado loucamente apaixonado por ela e a violou e a estuprou, né, e isso fez com que os romanos, indignados com isso, se voltassem contra o Tarquínio, que recebeu a proteção do pai, que era o rei, e isso então teria justificado a expulsão do Tarquínio soberbo de Roma, né, a expulsão do último rei de Roma, o rei etrusco de Roma, né? Então aqui, qual que nós vamos colocar, né? Muitas mudanças do sistema eram justificadas moralmente. Mudou o sistema por quê? Porque o príncipe aqui teria cometido um ato imoral, letra B, beleza?
E aqui a gente vai então para o módulo 12, finalizamos o módulo 11, vamos só passar aqui para os exercícios propostos. Aqui nós vamos falar sobre a Roma republicana, tá? Comente o caráter oligárquico da República Romana. Como assim caráter oligárquico, né? A República Romana era um sistema de governo onde os patrícios eles tinham muitos privilégios, né? Muitas vantagens, né? Por quê? Porque os patrícios eram os únicos considerados detentores do poder político, né? Então nós temos o Senado, que era composto por membros dos patrícios, nós tínhamos os magistrados, que ocupavam cargos que hoje a gente poderia comparar ao poder executivo, né? Então eles ocupavam cargos importantes em Roma e eles eram patrícios, né? Então para ser escolhido para ocupar esses cargos tinha que ser proveniente dos patrícios. E nós tínhamos a Assembleia Centuriata, né? Mas lembrando que, apesar de plebeus também fazerem parte da Assembleia Centuriata, né, se os patrícios decidissem de forma unânime, os plebeus nem precisavam votar, né? Então era toda uma estrutura que dava muito poder político para os patrícios, que mantinha, né, na verdade, o poder político nas mãos dos patrícios, né? E concedia muitos privilégios a eles, né? E isso fez com que os plebeus se revoltassem, né? E houvesse depois, né, uma série de leis garantindo direitos também aos plebeus, beleza? Beleza, né? O El 2, né? Os comícios eram assembleias populares encarregadas de votar as leis e eleger os magistrados. Havia dois tipos de comícios, os centuriais e os tribais, né? Então, aqui, né, está certo. 2. Deixa eu ver aqui. A gente vai assinalar depois, né? Tá. Desculpa, tá? Eu entendi errado. Todas essas três proposições estão verdadeiras, tá? Então a gente vai ter que identificar sobre qual período de Roma, né, essas proposições se referem. Os magistrados eram eleitos pelos comícios por um período de um ano, magistrados, né? E cada magistratura era exercida concomitantemente pelos cônsules, pretores, questores, edis, né? O Senado, encarregado da elaboração das leis, era o poder de fato, se encarregava das finanças, religião, administração do território, da política exterior. Se eu falo de Senado, forte. Se eu falo de magistraturas, se eu falo de assembleias, né, como as centuriais, assembleia centuriata, né, eu estou falando de república. Mas é lógico que é república, né, Saulo, porque o módulo é sobre república, mas entendendo que essa questão poderia cair no vestibular, como caiu no vestibular da UEL, né, não está se referindo, né, a uma matéria que tinha sido estudada naquele momento. Então você vai colocar, né, a República, letra B, as principais instituições políticas da República, né, as assembleias, o Senado e as magistraturas. 3. As principais instituições, né, as principais instituições políticas da República Romana eram, lógico, a gente acabou de responder a 2, né, Senado, magistraturas e assembleias, está ali, ó, Senado, magistraturas, cônsul, ditador, pretores, censores, edis, questores, assembleia, centuriata e tribunícia. Tribunícia era a assembleia dos plebeus, né? Então, letra A, né? Sem sombra de dúvida. Acabamos de responder uma pergunta muito semelhante. 4. No início da República Romana, apenas os patrícios possuíam direitos políticos. Sim, os plebeus, por meio de acirradas lutas, né, as lutas sociais, foram gradativamente conquistando igualdade de direitos. Uma de suas conquistas foi a criação dos tribunos da plebe. Né? Os tribunos da plebe eram aqueles que poderiam vetar leis que fossem desfavoráveis aos plebeus. Então, letra C, participação na Assembleia Centuriata, podendo vetar leis que fossem contrárias ao interesse da plebe. Tá? 5. A luta entre patrícios e plebeus, desencadeada no período de 494 a 287, envolveu os seguintes aspectos. Né? Por que ocorreram essas lutas? Os plebeus queriam uma igualdade de direitos. Tá? Então, letra A, os plebeus reclamavam a existência de leis orais, a proibição do casamento entre classes e a escravidão por dívidas. Foram direitos que os plebeus foram conquistando ao longo desse período, né? A parte das suas lutas, né? Tiveram leis que criaram leis escritas, a lei das 12 tábuas, né? A gente vai ter uma questão falando especificamente sobre isso.
a proibição do casamento entre as classes foi abolida, né? E nós tivemos também um fim, né, a abolição da escravidão por dívidas, né? Então, entendendo que lá atrás, né, em Roma, a gente viu isso na Grécia também, se um romano, né, ficasse devendo para um outro romano, ele poderia se tornar escravo. Logicamente que era muito difícil um patrício se tornar escravo, porque o patrício tinha muitos bens, não conseguia pagar as dívidas. Desculpa, pagar as dívidas. Agora, um plebeu não, né? O plebeu tinha um pequeno sítio, dependia ali do seu trabalho, como artesão, como comerciante, então era muito mais fácil esse plebeu se tornar escravo. E por isso que eles se revoltaram contra essa situação. Letra A, beleza? Durante a realeza e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente de uma geração para outra. Então, estou falando de Roma, tá? Estou falando de Roma, que as leis, né, durante a monarquia, durante o início da república, eram orais. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular a justiça conforme seus interesses. Não tinha uma lei escrita. Está escrito aonde isso? Não, a lei é baseada nos costumes, a gente interpreta a lei dessa forma, né? Em 451, porém, os plebeus conseguiram eleger uma comissão de 10 pessoas, né? Lembra lá que 5 eram plebeus, 5 eram patrícios, os decênviros para escrever as leis. 2 deles viajaram a Atenas, na Grécia, para estudar a legislação do solo. A superação da tradição jurídica oral no mundo antigo, descrito no texto, esteve relacionada à correção do Enem. Letra B, extensão, olha lá, ó, vou até trazer aqui, ó, letra B, extensão da cidadania aos homens livres. Depois vocês leiam esse comentário aqui, né? Por quê? Porque essa aqui, né, é uma questão bem polêmica, né? Então, assim, o gabarito do Enem de por letra B, né? E assim, não tá muito bacana isso daí não. Por quê? Porque os plebeus já eram, né, cidadãos. Os plebeus já eram cidadãos. Né? Então eu tenho aqui leis escritas que vão dificultar uma má interpretação da lei a favor dos patrícios. Né? Então aqui existe uma questão mais de isonomia jurídica, por exemplo, a lei é igual para todos, né? Mas não de cidadania, porque os plebeus já eram cidadãos. Agora, né? Só lá, né? Aí a correção do objetivo já fala, só lá no século 3 depois de Cristo, né? O imperador Caracalla, através do edito, né? O edito de Caracalla, confere cidadania a todos os homens livres do Império Romano, tá? É uma questão meio polêmica, ok? Vamos lá, 7. A partir de então passou-se a eleger cônsules em número de 2, ao invés de um único rei, com o propósito de que, se um deles tivesse a intenção de agir mal, o outro, investido de igual autoridade, o coibisse. O trecho acima refere-se ao período da história de Roma conhecido como, lógico, que é república. Se eu estou falando de cônsules, os cônsules eram o consulado era a principal magistratura. Se eu estou falando de cônsules, eu estou falando de consulado. Estou falando de consulado, eu lembro que consulado era a principal das magistraturas, né? Eram inclusive os cônsules que exerciam funções religiosas e que reuniam o Senado. O Senado só podia se reunir se os cônsules assim decidissem, né? Então eles tinham um poder muito grande em Roma, tá? E aí número de 2 para quê? Porque um coibia o poder do outro, tá? Os dois tinham que concordar. Se um não concordasse, o negócio não estava feito, tá? Lembrando também que eles eram líderes militares, né? Então, sempre que um cônsul saía, o outro ficava em Roma, tá? Então, letra D, ok? Daí também muito fácil, né? Se eu estou num módulo de república, só pode ser república, né? Mas entendendo que se você estivesse fazendo isso numa prova de Enem, numa prova de vestibular, né, você teria que lembrar desses detalhes que eu falei. Bom, então nós terminamos o módulo 12, vamos para o módulo 13. Eu vou fazer correção de todos os exercícios propostos, né? Para ficar um bloco só em vez de vários pequenos vídeos, tá? Pode ser que o vídeo fique um pouco maior, mas já os 4 módulos já estão indo. Que condições propiciaram a expansão romana a partir do século V a.C.? Bom, aí a resposta objetiva é bem sintética, mas é mais ou menos por aí mesmo, né? Então, paz interna para os romanos, né? Se bem que esse período de expansão coincide também com as lutas sociais, né? Então é um período que os plebeus estão conquistando ali os seus direitos, né? Estão
reagindo contra os patrícios, né? Então conquistando seus direitos. E é exatamente por isso que os plebeus conquistam direitos, né? Os plebeus eram a massa do exército romano, né? Em momento de expansão eles eram extremamente necessários, então foi-se abrindo concessões para eles devido à importância que eles tinham no exército, né? Aí nós temos outras questões, né? A posição estratégica de Roma, ficando no centro da Península Itálica, né? A questão da luta entre os outros povos que viviam na Península Itálica. Ah, mas não eram só os romanos que viviam na Península Itálica? Claro que não, né? Tinham gregos no sul, tinham os etruscos no norte, tinham outros povos que a gente chama de povos italiotas, né? Espalhados principalmente no centro da península, né? Nós temos a questão do exército. O exército romano era muito bem treinado. Conforme foi conquistando outros povos, esses outros povos tinham que enviar soldados para o exército romano foi se fortalecendo cada vez mais. E aí eu tenho também a questão das estradas, né? Os romanos sempre construíram muitas estradas, foram ótimos construtores de estrada. Para quê? Para o comércio? Também, mas principalmente para o deslocamento de tropas, né? 2. Comente as 3 guerras púnicas ressaltando as conquistas romanas. Tá, vamos lá. O que foram as guerras púnicas? Foram as guerras entre Roma e Cartago, né? O que era Cartago? Era uma colônia fenícia no norte da África, uma cidade que desenvolveu muito comércio marítimo e tinha um controle bastante grande sobre o comércio marítimo do mar Mediterrâneo. Tá? Roma se expandiu, conquistou toda a Península Itálica e passa a desejar conquistar ainda mais territórios. Os romanos acham que, né, eles não podem parar, tem que continuar conquistando. Né? E eles vão então em direção à Sicília, que é a ilha, né, no bico da bota lá da Península Itálica, né? E a Sicília era uma região dominada por Cartago, né? Então a primeira guerra púnica, uma disputa por Cartago, uma disputa pelo controle das rotas comerciais no mar Mediterrâneo, né? Ao final da primeira guerra púnica, Roma vence, né? E conquista ali a Sicília, a Córcega, a Sardenha, as 3 ilhas ali que ficam próximos da Península Itálica, né? No mar Mediterrâneo, tá? Posterior a isso, Cartago, mesmo derrotada, consegue ainda se superar, né? Consegue ali dominar a região que hoje é a Espanha, né? Lembra lá, né, o Amílcar Barca, né, o general cartaginês que domina a região, e lá tinha muita prata. Os cartagineses, né, se enriquecem, né, explorando essa prata, e o filho do Amílcar, o Aníbal, né, monta um exército e vai atacar Roma, né? Só que ele é um general excelente, teve excelentes vitórias em Roma, mas, né, ele vai ficando desgastado, ele não consegue receber reforços, não consegue atacar Roma, né? Os romanos também começam a não dar muita bola para ele, ou seja, né, não decidem não travar grandes batalhas contra ele, porque sabiam que iam perder também, né? E os romanos atacam Cartago. Hannibal tem que voltar correndo para Cartago para defender a cidade, mas ele não consegue vencer, né, o general Cipião, né, depois da vitória sobre o Cartago, que ficava na África, né? O general Cipião passa a ser conhecido como Cipião o Africano, né? E aí então Roma derrota Cartago e conquista a Espanha, né, e quase todo o norte da África. Cartago continua lá, né? Cartago mais uma vez começa a se reerguer, e os romanos então decidem aniquilar Cartago de uma vez por todas, né? A última expedição, né? Eles aniquilam totalmente a cidade, né? E Cartago é derrotada definitivamente na Terceira Guerra Púnica. Bom, tá aí a correção do objetivo, que é uma correção muito sucinta. Tá aí o meu comentário também sobre a questão, tá? Aí você vai olhando o que você fez ali, como que você respondeu, para você ver se você precisa acertar algum detalhe da sua questão aí, tá? A expansão romana durante a República, com o consequente domínio da bacia do Mediterrâneo, provocou sensíveis transformações sociais e econômicas, entre as quais se destacam, né? O que aconteceu em Roma? Roma se tornou ainda mais escravista, né? Porque os prisioneiros de guerra se tornavam escravos, né? Roma se tornou uma grande potência comercial, né? Os patrícios, eles começaram a dominar, né? A ter a posse de ainda mais terras, as terras dos países derrotados, dos povos derrotados,
foram sendo acumulados pelos patrícios, né? E eu vou ter um empobrecimento da plebe, né? Porque a plebe não consegue concorrer com a grande produção dos grandes latifúndios patrícios, né? E começa a perder suas terras, tá? Eles não viravam escravos mais, porque já tinha sido abolida a escravidão por dívida, mas perdem suas terras, né? Então, qual letra que a gente vai escolher aí? A gente pode escolher a letra D. Enriquecimento do Estado Romano, lógico, né? Esses territórios, esses povos que foram conquistados tinham muitas riquezas, as riquezas foram, né, saqueadas e passaram a financiar o crescimento, né, do Estado romano, o aparecimento de uma poderosa classe de comerciantes, né, os equestres, e o aumento do número de escravos, né? Então, letra D. E aqui, ó, número 4. Pois quem seria tão inútil, indolente, a ponto de não desejar saber como e sobre que espécie de constituição os romanos conseguiram, em menos de 53 anos, submeter quase todo o mundo habitado ao seu governo exclusivo, fato nunca antes ocorrido? Ou, em outras palavras, quem seria tão apaixonadamente devotado a outros espetáculos ou estudos, a ponto de considerar qualquer outro objetivo mais importante que a aquisição desse conhecimento? Então, ele está falando assim, olha, os romanos conquistaram quase que o mundo todo. Você não acha que isso aqui é importante? Você não acha que isso aqui você tem que estudar, você tem que conhecer, né? O que fez com que os romanos conseguissem se expandir tanto? Ele está falando da expansão romana. A experiência a que se refere o historiador Políbio nesse texto escrito no século II a.C. é o quê? O que ele está falando? Da expansão romana. Então ele está falando da ampliação do contingente de camponeses livres? Não. Consolidação do poder de falanges óplitas lá na Grécia. Concretização do desígnio imperialista. O que é imperialismo? É o domínio sobre outros povos. Roma foi imperialista? Foi. Essa expansão romana foi uma expansão imperialista? Foi. Posso marcar C? Deve. A adoção do monoteísmo cristão não fala nada disso. Libertação do domínio etrusco foi lá com a proclamação da República. Não fala isso aqui também. Então, com certeza, letra C. 5. Um filme do meu tempo de jovem, Spartacus, com Kirk Douglas. Roma já não era, naquela época, um centro imperial de globalização. Escravos do mundo univos, conclamaria algum Marx daqueles tempos. Convocação que viria a ecoar também em nossos palmares, tantos séculos depois. Não deixo de me lembrar que em nossos dias, multidões expatriados em marcha buscando sobreviver continuam a refazer o itinerário dos vencidos. A história de Espartacus, olha só, ele conta uma historinha lá, mas ele vai pensar, né, a história de Espartacus. Ele citou um filme, né, Espartacus, né? Quem teria sido esse Espartacus? Será que o texto ali dá alguma dica? Olha só, vamos reler um trecho do texto. Um filme do meu tempo de jovem, Spartacus, com Kirk Douglas. Até que nada. Você só sabe que foi o Kirk Douglas que fez esse filme, né? Que fez o papel principal do Spartacus. Roma já não era naquela época um centro imperial de globalização. Escravos do mundo univos conclamaria algum Marx daqueles tempos. Então aqui dá a entender que Espartacus era um escravo, certo? Então, se dá a entender que Espartacus era um escravo, qual letra você vai marcar aqui? Letra A, né? Então nós estamos vendo só aqui uma questão que pode ser no primeiro momento difícil, mas depois que você entende isso, se torna fácil, né? Escravos, então, os Espartacus representa a luta de escravos contra o sistema de opressão estabelecido principalmente a partir da expansão romana. Quem que foi Espartacus? Espartacus era um trácio que foi capturado pelos romanos, né, e foi feito gladiador, né? E ele, depois de um tempo, lidera uma revolta de escravizados contra o Império Romano, um exército gigantesco, né? Que depois vai ser vencido pelo Crasso, né, o amigo lá do Júlio César, que formou o primeiro triunvirato. Tá? Aqui não tem mais nada, né? Então vamos lá. 6. Os romanos davam aos fenícios o nome de Puni. Cartago, antiga colônia fenícia, teve que enfrentar Roma numa série de guerras que duraram com longos intervalos de trégua, mais de um século. A colônia fenícia de Cartago, localizada hoje
onde hoje se encontra a cidade de Tunis, no norte da África, havia se desenvolvido consideravelmente, a ponto de se constituir em poderosa rival dos interesses romanos no Mediterrâneo. Por mais de um século, os romanos lutaram para destruir Cartago, acabando por arrasá-la. As guerras púnicas, conflitos entre Roma e Cartago no século II, foram motivados. Então, o que motivou as guerras púnicas? Bom, eu já expliquei isso em outra questão, né? A disputa pela Sicília, né? O território da ilha, né? Chamado Sicília, e o comércio no mar Mediterrâneo. Então, você vai lá, letra C, pelo domínio da Sicília e pelo controle do comércio no mar Mediterrâneo, sem dúvida, tá? Então aqui a gente acabou o módulo 13, vamos para o módulo 14 para a gente finalizar essa correção. Olha lá. Número 1. Explique a seguinte frase: Roma atingiu fronteiras nunca antes imaginadas e que acabaram por comprometer sua estrutura política. Bom, vamos lá. A expansão romana fez com que Roma crescesse demais. Lembra lá que eu falei na aula? Vira a chavinha, né? Como assim vira a chavinha? Roma era uma cidade, né, agropastoril, né? Muito mais fácil de ser governada, de ser organizada, agora se torna um grande império comercial, marítimo, tá? Então aquela estrutura republicana já não dava conta de administrar um império tão grande, tão rico, né? Tão diferente do que tinha sido a Roma do início da República, né? Então assim, essa expansão comprometeu a estrutura política, né, republicana e fez com que a República entrasse em crise, né? A gente estudou, né, a crise da República, a gente estudou as guerras civis, né? Ou seja, nessa crise da República, generais que eram populares, né, porque traziam riqueza para Roma, né? Eram os grandes heróis de Roma, lutavam contra os inimigos de Roma, traziam escravos, traziam riquezas, traziam conquistas para Roma, né? E que tinham o apoio das suas legiões, dos seus exércitos, começaram a impor o seu poder sobre Roma, tá? Começaram a governar Roma e muitas vezes começaram a guerrear entre si, né? Lutar entre si, né? Para disputar o governo de Roma, que foram as guerras civis, né? Que foram as lutas civis. Olha dois. Em Roma, o filho de Mário o jovem, continuava a obra de seu progenitor, de seu pai. Tinha apenas 25 anos, mas nada ficava a dever a seu pai no que respeita à coragem e à persistência. No entanto, era desprovido da experiência militar e não dispunha, como outrora seu pai, de tropas disciplinadas. Resistiu o mais que pôde, com outros chefes do Partido Popular, mas não tinha qualquer probabilidade de vencer as legiões de Sila. Tá? Então, estou falando aí do filho do Mário, né? Eu comentei sobre Mário com vocês em sala. Mário foi um general romano, né? Um general vitorioso, trouxe muitas conquistas para Roma, né? Que devido ao seu poder, devido à sua popularidade, devido a fidelidade de suas tropas, né? Ele foi eleito várias vezes cônsul de Roma, tá? Uma coisa que não poderia ter ocorrido, né? O cônsul ele exerce poder por um ano só, ele ficou exercendo poder por vários anos, sendo vários anos consecutivos eleito cônsul, tá? E o Mário, né? Ele vai depois, mais ao final da vida, né? Ao final desse período em que ele exerce o governo de Roma, ele vai enfrentar Sila, né? Ou, como eu disse para vocês, Sula, tá? Então, o conflito entre Mário e Sula pelo governo de Roma, tá? Mário era um general ligado ao Partido dos Populares, né? Era um general mais progressista, né? Tentava ali, né, beneficiar de uma certa forma as camadas populares de Roma, né? Pretendia uma reforma agrária, né? Enquanto Sila não, ou Sula, né? Sula não, Sula era dos optimates, né? Partido aristocrático, né? Defendia a supremacia do Senado, defendia, né, os privilégios patrícios, tá? Então vamos lá, com base no texto responda: a que período da história romana se refere? Ao período final da República, né? Ao período das guerras civis, né?
já ali bem no finalzinho, quase que aproximando-se do Império, tá? Lá, final da República, período das guerras civis. Que cargos ocupavam os personagens? Ambos eram generais vitoriosos, importantes. O Mário foi eleito cônsul várias vezes. O Sila, ou Sula, foi eleito ditador, né? Então, ele governou Roma como ditador. É uma questãozinha sobre os irmãos Graco. Né? A questão agrária tem gerado até hoje muita polêmica e marcado profundamente a luta de classes. Essa questão, todavia, não se coloca apenas nesse momento histórico atual. Na história de Roma já se fazia presente, como nessas reformas propostas pelos irmãos Tibério e Caio Graco, os quais defendiam o que eles defendiam? Né? Eles defendiam que as terras públicas deveria ter um limite para as terras públicas, né? Um limite para cada família, a distribuição das terras públicas. Mas o que são terras públicas? São as terras conquistadas, né, pelos exércitos. Então, essas terras eram apropriadas pelos patrícios. Eles falaram, não, cada um pode se apropriar da terra sim. Não vai apropriar de toda a terra não, tem um limite. E nós vamos priorizar a distribuição de terras para a população mais pobre de Roma, né? Lembra lá que devido a essa expansão, né, a gente comentou, né, devido a uma concorrência desleal com a produção, né, dos latifúndios, né, escravistas, os plebeus foram perdendo as terras, foram para a cidade de Roma ou para outras cidades do Império, do Império Romano, né? Não é império porque não é dominado por um imperador, mas já é um império no sentido de que domina muitos territórios, muitos povos, tá? Então eles foram para essas cidades, principalmente para Roma, né? Uma população desempregada, pobre, né? Que sobrevivia de forma muito difícil e depois, né? O Estado romano lá implementa a política do pão e circo, pelo menos alguma alimentação eles têm, algum divertimento eles têm, né? Isso faz com que eles não tenham um potencial revolucionário, né? De se manifestar, de criticar o governo, né? Mas o Tibério e o Caio Graco estavam muito preocupados com essa questão, né? E aí, então, eles proporam o quê? A abolição da escravidão? Não, não é a abolição da escravidão, né? A entrega do excedente de terra ao Estado para ser arrendado? Não, o Estado não arrendava para o cidadão, né? A terra não seria do Estado, a terra seria dos cidadãos pobres, né? A participação política dos segmentos populares nas decisões agrárias de Roma? Sim, apesar de a gente não ter discutido exatamente essa questão, né? Mas é uma proposição, uma frase correta. A retomada das terras públicas ilegalmente nas mãos dos nobres para distribuir aos cidadãos pobres? Sim. Estabelecimento de um limite máximo para as propriedades territoriais rurais? Sim. A compra de alimento por baixo preço pelos segmentos populares? Sim, né? Então, só a 0 e a 1 estão falsos. Os irmãos Graco, letra A, defenderam os camponeses sem terra contra a aristocracia, né? Não sei se é muito por aí, mas é a que mais se aproxima da verdade aí, de acordo com as outras alternativas, tá? 5. O vínculo entre os legionários e o comandante começou progressivamente a assimilar-se ao existente entre patrão e cliente na vida civil, tá? A partir da época de Mário e Sila, os soldados procuravam seus generais para a reabilitação econômica e generais usavam soldados para incursões políticas. O texto oferece subsídios para a compreensão do quê? Da crise da República Romana, né? Então, esses generais vão ter o apoio, vão ter a fidelidade dos seus soldados e vão usar os seus soldados nas suas manobras políticas. Letra A. 6. As suas próprias vitórias a tornaram anacrônica. A oligarquia de uma única cidade não podia segurar todo o Mediterrâneo numa organização unitária. Tinha sido ultrapassada pela própria escala de seus êxitos. O último século de conquista republicana, que levou as legiões ao Eufrates e ao Canal da Mancha, foi marcado por uma crescente tensão social, resultado direto dos triunfos regularmente obtidos no estrangeiro. A agitação camponesa pelo direito à terra fora sufocada com a supressão dos Graco, mas reaparecia agora sob novas e ameaçadoras formas dentro do próprio exército. O texto refere-se a um importante momento da história antiga. Esse momento foi marcado pelo quê? Né? O fim da hegemonia econômica de Atenas? Não. Né? Se o texto... tudo bem, tá? Faz de conta que eu estou fazendo essa questão aqui numa prova, não é uma questão de uma apostila
que falou ali sobre a República Romana, tá? Mas eu tenho aqui, né, o controle do Mediterrâneo, República, o que mais que eu tenho aqui? Os Graco. Então tudo me leva a entender que o texto está falando sobre Roma, tá? Então aqui, trazendo algumas dicas de que o texto está falando sobre Roma, principalmente essa palavrinha aqui, os Graco, tá? Então não é sobre Atenas, não é sobre a Grécia. Pelo estabelecimento das terras férteis do laço de comunidades latinas no século X a.C., não pode ser. Mas aqui fala de laço de latinos, mas no século X não. Tá? A crise político-social em Roma, que levaria no século I a.C. ao estabelecimento do Império por Otávio, sim, na letra D. A crise da República Romana, tá? Que vai fazer com que a República dê lugar ao Império. Né? E o primeiro imperador foi Otávio. Tá? Então, letra D. As tensões geradas em toda a Península Itálica pelas interruptas invasões dos povos bárbaros, daí lá para frente, tá? Lá no século IV, século V. Beleza? Então, letra D. E aí a gente termina aqui, ó, no módulo 15, a gente vai vendo para frente, tá? Então, vamos voltar aqui, tá? Finalizando essa correção, tá? Ficou longo o vídeo, mas a gente já fez correção de 4 módulos, beleza? Vai ser importante aí vocês reverem para o estudo da prova. Belezinha? Um abraço, pessoal. Até mais.